Onde que a gente está, então? Vocês estão conseguindo... Dá para ver aí, Nicole? Tá passando? Ok. Casos clínicos, volume 2 de Freud, você baixa em qualquer lugar. É um texto gostosíssimo de ler, como eu falei, não é chato, que é de 1893 a 1895. Ainda não é psicanálise. Por que que ainda não é psicanálise? Se vocês vão ver no texto. Ele ainda não estabelece a técnica, ele ainda está testando, tá? Aqui, só para a gente contextualizar, meus pacientes sabiam tudo o que tinha acontecido com a ferida deles. Freud está dizendo assim, ó, quando vai cavocando, eles sabem. Só que o que acontece? Quando eu pergunto, quanto tempo tem esse sintoma? Qual a origem? O paciente responde, não sei, né? E ele continuava. O que aconteceu? Ele abriu mão da hipnose aqui, do sonambulismo, deixar o paciente em estado meio-meio, né? O Freud trabalhou com a hipnose e aqui ele começa a abrir mão, porque eles assim, ó, eles conseguem falar sem precisar de todo esse teretetê que eu perco muito tempo. E tem paciente que não se hipnotiza. Então, eles conseguem, num estado que ele diz meio normal, falar da sua dor. E também ele abre mão do método catártico, né? Que é, em hipnose, vomitar aquilo que pensa, pois o paciente acordava, né? Sei lá, vamos pensar isso que eu falei do abuso. Ah, foi abusado e tal, depois quando estava na hipnose, não, nunca aconteceu isso comigo. Aí todo o trabalho se perdia, né? E é muito legal, vocês já ouviram falar que Freud trabalhou com a técnica da pressão da mão? Já escutaram? Já escutou falar? Ai, orgulho da prof. Nem eu estudei isso na faculdade, né? Freud, então, foi abandonando, por isso que ainda não é psicanálise. Ele pressionava a mão como se fosse para vou pressionar a mão aqui, quando eu soltar a mão, o que te vier na mente, você fala. Ele disse assim, eu não vou perder tempo, vai, hipnotizar, vou contar até 10, demorava muito. Então ele inventou isso para depois, por isso que não é psicanálise ainda, para criar associação livre, para dizer, eu não preciso de firula, né? Por isso depois teve o divã, não preciso de nada de inventar, de magia, de flor, de nada, para dizer, fale, que você sofre, me fale, tá? Só para a gente contextualizar aqui. Mas vamos para o caso, que eu quero saber como é que está a interpretação de vocês, o diálogo, né? Comunicação, né? Fale tudo que vem à mente, não tem problema. Nem tudo, né? Que é grupo de estudo, então. Né, Giane? Nem tudo. Vamos falar da Miss Lucy, que é os últimos casos desse livro que Freud vai trazer, que eu acho incrível. Um colega encaminhou, pensem comigo aí, um colega encaminhou porque ela estava com rinite, e além do problema do nariz, ela não estava sentindo nenhum cheiro. E o colega otorrino trabalhou e... E aí o colega tentou e disse, não, tem alguma coisa, não tem explicação. A gente já falou nos outros grupos quantas coisas não tem explicação física e continua no cardiologista, e continua no não sei o que, continua no urologista, e tá vendo que não tem resultado na questão física. Ela só sentia cheiro de... o primeiro cheiro que ela sentia, gente, pudim queimado. O único cheiro que ela sentia era cheiro do pudim queimado. E aí encaminhou para Freud, além de um peso na cabeça, falta de apetite e uma fraqueza, né? Vou contar para vocês, então, aqui é o resumo, mas Freud vai, quem quiser interpretar como conversar, aí vai ler e vai ver. Freud, nesse texto, ele põe as falas, o que ele pergunta, é muito legal isso. Ele vai dizendo, me fale, né, sobre da onde começou, da onde que vem esse cheiro. E aí ele diz, eu perguntei se ela conseguia lembrar em que ocasião começou essa coisa do cheiro aí, que é a primeira lembrança que ela tem. E ela disse, primeiro sempre, não sei, não tem explicação. Pensei na angústia que vocês têm, qualquer angústia. Primeira coisa que eu perguntei, da onde começou? Você diz, não sei, não tem. Isso é normal, que é a resistência, porque a gente fica com o sentimento de alguma coisa que foi muito difícil lidar. Se foi muito difícil lidar, é melhor, a mente faz o quê? Esquecer, né? Então isso é natural. Foi há uns 2 meses, uns 2 dias antes do aniversário dela. O que aconteceu? Ela estava brincando, ela cuidava de 2 meninas, ela era responsável de 2 meninas que a mãe tinha morrido. E o pai era o patrão da casa. E ela brincava, amava essas meninas e tal, e elas estavam brincando em cozinhar e fizeram um pudim. Chegou uma carta, ela pega, vai receber a carta e ela vê pelo selo e pela letra que era a mãe dela. E as crianças brincando e tal, pegam a carta e dizem, deve ser do teu aniversário, a gente só vai dar no dia do teu aniversário daqui 2 dias e tal. E ali começou o cheiro de pudim, porque ela disse que nesse momento o pudim estava queimando. Nessa brincadeira das crianças e tal, o pudim estava queimando, e aí, a partir daí, ela só sente cheiro de pudim. O que vocês pensam, acham dessa história? O que vem à mente? Você está escutando isso?
Pode falar aí, chuta aí. Pensa nada? Não, ela pode ter. Ela ficou ansiosa que ela queria ler a carta da mãe, as crianças não deram, enquanto ela ficou pensando na carta da mãe, o pudim queimou. E aí, não sei o que acontece depois, se ela leu a carta da mãe ou não leu a carta da mãe, o que aconteceu, mas eu acho que deu alguma coisa com isso. Chegou a carta, ela se interteu, o pudim queimou. Ponto. Agora, o que aconteceu depois disso? Ótimo. Perguntas para vocês. Que percepção vocês têm desse primeiro relato aí? Alguma ideia, alguma possibilidade? Que pode ter? A Jane já disse, quem sabe ela leu a carta da mãe, logo depois. Pode chutar, gente, e acertar na lua, não tem problema. Outra pergunta. Vocês conseguem fazer alguma ligação entre o sintoma e essa lembrança que ela teve? Assim, que cheiro de pudim, aí o pudim estava queimando. Tem alguma coisa aí, né? E se arrisca mais alguma coisa aí do relato? Pode ser? O que tem com essa mãe? Pode chutar, gente, vai. Chuta aí. Alguma coisa tem com a mãe. Com a mãe? Ela leu, era uma carta da mãe, se é que era mesmo uma carta da mãe, mas alguma relação tem. Enquanto eles receberam notícia ruim. E aí, aquele momento tipo, parou na mente, ela ligou uma coisa com a outra e ficou pensando, né, naquilo. O que tinha nessa carta? Mais alguém? Quem acha aqui que tem a ver com a mãe? Que tem tudo a ver com a mãe? Quem acha, ergue a mão. Tudo a ver com a mãe. A minha mãe não acha, né? Porque ela sempre é culpa da mãe, né, mãe? Não vai? Mãe e filha. Minha mãe tá aqui, do sul. Olha. Eliane, pode falar. Quer falar? Tu abriu o microfone? Não? Eu? Não? Congelou um pouquinho a imagem para mim. Você quer falar alguma coisa? Não, eu ia dizer a mesma coisa que ela disse. Primeiro, antes de ler, né, eu pensei assim, que ela gostaria muito de saber de alguma coisa que ela estava esperando. Ok. E depois... Aí já depois, a questão do cheiro, não consegui pensar em nada ainda. O que Freud pergunta? Olha, vamos pensar isso. Aí, o que tem a ver? Me fala da sua mãe, ele vai dizer. Quem é a sua mãe? Para ver até se dá bem com a mãe, se dá mal com a mãe, né? E ela logo já diz assim, ó, eu pretendia voltar para casa da minha mãe. Eu ia deixar esse trabalho e morar na outra cidade com a minha mãe. E ele falou, mas por quê? Tem algum problema? Ela tem problema de saúde? Você estava aguardando alguma notícia? Ou ela mandou a carta para confirmar e você ir realmente? Ou estava esperando que ela ajudasse a decidir? O que tem aí, né? E aí ela diz, não, minha mãe não tem idade, mas não tem problema de saúde, tem alguém que cuida dela, ela tá bem, ela não se mete nas minhas decisões. Ele falou, então por que ela precisa... Olha o que Freud pegou, eu precisava deixar crianças. Por que você precisava deixar essas crianças? Vamos lá. E aí ela vai falando, não podia mais suportar ficar naquela casa. O que aconteceu? Os empregados começaram treta, começou a ir me perseguir, achar que eu queria ser mais que todo mundo, ficou um clima insuportável, eles começaram a fazer intriga e falar mal de mim, e quando eu fui me queixar pro vô das crianças e pro pai, eles não deram muita bola, e aí eu fiquei muito mal e falei que eu ia embora, que eu não ia conseguir trabalhar nesse ambiente, né? E aí depois ele pediu para esperar, que eu pensasse umas semanas, pediu para esperar e que então eu acabei pensando em ficar. E ele falou, havia algo em particular, fora a afeição delas por você, que ligasse as crianças? Olha, Freud vai mais além. Sempre é mais profundo. Saibam disso. Quando alguém está sofrendo alguma coisa, sempre é mais profundo. Então tá, ela queria ir embora, porque estava muito ruim o clima da casa. Talvez alguém que é especializado em qualidade de vida no serviço diria realmente, procura um emprego melhor, né? Não dá para ficar num lugar onde está todo mundo contra você, né? Ou vai lá, vamos contratar alguém para fazer um treinamento interpessoal aí, né? Mas Freud disse assim, que tem esse laço que te faz sofrer e deixar as crianças? Que tem uma coisa
né, aí. E ela fala, sim, a mãe das crianças é meia parente da minha mãe e antes de morrer pediu que eu ficasse responsável pelas crianças, fez eu jurar, fez eu prometer que eu ia cuidar delas até elas crescerem. Já vai clareando aí, né? E se eu saísse, eu estaria descumprindo o juramento que eu fiz. Uma promessa que eu fiz à mãe das crianças, que eu me dava bem com elas. Resolvido o caso? Não? E a partir daí... Eu tô achando que ela se apaixonou. E a partir daí ela começa a parar de sentir cheiro de pudim, tá tudo resolvido. Muito bem. Na sua opinião, o que Lucy deveria fazer? Largar o emprego? Embora? Ou ficar e cumprir a promessa mesmo nesse ambiente aí de teretetê e confusão? O que vocês acham? Muda de emprego ou cumpre a promessa? E ela não podia adoecer num ambiente de trabalho assim, todo mundo contra ela, querendo boicotar, dizer que ela estava se achando. Ela não podia adoecer se ela fosse embora e ficar culpada o resto da vida, que não cuidou das crianças, não cumpriu a promessa. Se ficar os pega, se correr o bicho come. Passa aí que vai até aí, pelo menos mais pertinho, Jane, segura que ele capta. Eu precisava saber mais da relação dela com a mãe. Eu acho que tem mais a ver com a mãe do que com a relação na casa. E por que os outros achavam que ela estava se achando lá? Não era à toa que os outros estavam achando. Eu queria saber. Muito bem, quem mais? Gente, para falar o que acha, tá? O que achou aí? Tem o vínculo dela com a mãe das crianças que faleceu. Então, os empregados também têm essa sujeira em relação a isso. Ó, alguém levantou aqui que interessante. Qual é a relação dela com a mãe dela? Mas qual é a relação dela com a mãe das crianças também? A Patrícia falou. Olha que interessante. Quem mais? Alguém já disse, eu já decidia, mandava ela fazer tal coisa aí pra... Não, ninguém ia se meter dele. Sou muito bonzinho. O que vocês acham? Vamos pensar agora. Só aqui o que a gente tem? Ela vai embora ou ela cumpre a promessa? Acho que fugir não é uma boa. Ficar? Tentaria, não sei. Tem mais coisas aí, né? Mas só com isso. O pai morreu a mãe, ficou o pai das crianças. Ele era até um cargo, não me lembro aqui, mas um cargo alto. Então ele meio que quem cuidava das crianças era ela. Tomava conta. Isso era bonito. Olha. Não sei, acho que tem algum vínculo entre a mãe das crianças, a mãe e a mãe dela. Essa culpa dela e a perda do fato deve ter algum vínculo em relação a essas duas pessoas. E essas pessoas tinham. Olha aí. Avaliar por que tanta culpa. Né? Por que ela assumiu uma responsabilidade tão grande? Tão alta, assim, fez uma promessa. Muito bem. O que tu ia falar? Não? Pegaria as crianças e ir embora. Já que não ia... Já que não tem mãe. Ótimo. O carinho, né? Porque quando ela relata... Ótimo. Quando ela relata no início, ela fala com muito amor de brincar com as crianças e cuidar. Toda a fala dela tem a ver com realmente muito afetiva. Tanto que ela não se irrita das crianças pegar carta, porque ela entende que é uma brincadeira, que elas têm intimidade para isso. É um vínculo muito forte dela com essas duas meninas. Então, uma aqui já pegaria as crianças e ir embora, né? E o pai podia visitar quando quisesse. Isso aí. Ainda pedia auxílio, tava tudo bem. Ela ainda fica perto da mãe, né? Isso aí, quem mais? Eu pensei que quando, por exemplo, pegaram a carta e não deixaram ela ver, talvez ela não tivesse tanta liberdade para fazer o que ela deu a carta de liberdade. Vive, já pensou que nem eu. Pensei que espirracenta essas crianças. Pensei, como assim? Toma uma carta da minha mão? Porque não tem lógica. Se você é um adulto cuidando das crianças, você vai ficar ansioso por ler a carta. Vai deixar, não vai ler. Mãe, o que faz se mexe nas tuas correspondências? Minha mãe sempre ensinou lá em casa, ninguém mexe em correspondência de ninguém. Cada um tem sua liberdade, com o seu nome ninguém abre o que é do outro, né? Muito bem. Vocês aí, se quiserem participar, é só ligar o microfone, não tem problema, tá? Vamos lá, pode ler aí para nós, Nicole.
Tem como ler? Eu acho que não tenho acesso aqui, peraí. Ah, tem aqui. Achei, Eliane diz, acho que ela fica porque a sensação de culpa seria pior. Lidar com a culpa é muito pior, né? Ótimo, vamos caminhando. Algo mais e além. Psicanálise é sempre isso, por isso que é tão maravilhoso. Tem uma frase que diz que a psicanálise é sempre Ai, meu Deus, a investigação... Como é que é? Me ajuda? Uma investigação que não para, uma coisa assim. Vou me lembrar. Vou me lembrar da frase, mas logo me veio. Então, algo mais e além. O que Freud disse? Olha o que Freud disse. Creio, na verdade, você está apaixonado por seu patrão. Embora talvez sem que você própria esteja consciente disso. E que nutre esperança secreta de tomá-lo de verdade no lugar da mãe. Tomar o lugar da mãe. E devemos também recordar a sensibilidade... Deixa eu ver se tá certo aqui. A sensibilidade que você agora tem em relação às crianças. Após ter vivido pacificamente durante anos com elas, você teme que elas suspeitem de sua esperança e se divirtam às suas custas. Os funcionários. Como é que ele diz? Como é que você vivia tão bem e de repente começa o mal-estar ali quando a mãe morreu? Então tudo isso está interligado. Talvez você tenha mesmo tomado uma posição, agora você é a mãe, está apaixonada e nem se deu conta, né? E não quer ir embora.